Salve, salve, guerreiro e guerreira! Mais uma vez aqui diretamente do estúdio do CEPEM. Vamos lá, vamos dar seguimento na nossa Constituição Federal. Nós terminamos há um tempo atrás o artigo 5º, que foi uma longa caminhada que tivemos ao longo aí desses incisos, esses 79 incisos. Agora vamos estar estudando os direitos sociais que estão elencados no artigo 6º da nossa querida Constituição Federal. Tá bom, pessoal? Eu me chamo Silvio Everton Juan, estou aqui para te auxiliar nesta jornada do concurso público, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos dar início ao trabalho. Está aí na sua tela, professor Silvio Everton Juan, e você pode contar comigo, você sabe disso. Vamos dar seguimento nos direitos sociais. Pessoal, quando nós trabalhamos os direitos sociais, é importante nós termos em mente que os direitos sociais eles estão sob uma ótica da segunda dimensão ou geração. Então nós temos que já assimilar um pouquinho com a primeira geração que nós vimos sobre os direitos civis e políticos. Uma vez que nós falamos do artigo 5º e seus incisos, ali está espalhado direitos que falam sobre a nossa liberdade, direitos que falam sobre uma atuação negativa por parte do Estado. Agora é diferente. Agora é meio que o oposto. Agora o Estado deve fazer alguma coisa em prol da sociedade, em prol das pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão precisando de amparo estatal. Então o Estado aqui ele vai estar trabalhando sob uma ótica de obrigação. Que tipo de obrigação? Agora é uma obrigação de fazer, é uma prestação positiva, tá bom, pessoal? Então, artigo 5º falou sobre primeira geração. Tá bom? Direitos civis e políticos. O artigo 6º, ele fala de uma segunda dimensão ou geração, que está correto também, não tem erro em falar dimensão ou geração, tá bom? Então, vamos lá, vamos acompanhar aí tudo que a gente já falou um pouquinho agora a vocês e também a gente já viu um pouquinho sobre a teoria introdutória desses direitos. Então, pessoal, os direitos de segunda geração, também chamados também de direitos sociais, econômicos e culturais, tá vendo? Então a prova pode vir assim, falando que os direitos de segunda geração são direitos que versam sobre áreas sociais, econômicas e culturais, tá bom? Que exigem uma atuação positiva. Então são palavras-chave, tudo que a gente já rememorou, já viu e estamos rememorando aqui nesse slide. Uma parte positiva, uma atuação positiva por parte do Estado por meio de política pública, tá bom, pessoal? Política pública. Tá bom? Para que sejam garantidos esses direitos e assim atingir o ideal de igualdade, beleza? São normas de eficácia o quê? Limitada de conteúdo programático, porque precisam aqui de uma lei, tá bom? Precisam de lei que venham regulamentar tais direitos. Programática aqui, tá bom? Porque precisa de programas por parte do Estado. O Estado deve atuar, fazer algo. O Estado tem essa incumbência de criar políticas públicas. E aqui nós temos duas teorias muito importantes para trabalhar com vocês, tá bom? Primeiro, que é a teoria da reserva do possível. Essa teoria é muito importante, reserva do possível. E também a teoria do mínimo existencial, tá bom, pessoal? Então, são muito parecidas, mas são diferentes. Então, cuidado com essas duas nomenclaturas, essas duas terminologias que são diferentes, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos ver o que é que diz. Reserva do possível, em que consiste? Dispõe que cabe ao Estado efetivar os direitos sociais, mas apenas na medida do financiamento possível. Dispõe que cabe ao Estado efetivar os direitos sociais. Então, quem vai efetivar os direitos sociais? Deixa eu tirar esse marca-texto que está horrível. Então, deixa eu apagar esse marca-texto aqui, galera. Dispõe que cabe ao Estado efetivar os direitos sociais, tá bom? Direitos sociais, mas apenas na medida do financeiramente possível, ou seja, reserva do possível. Desse modo, a teoria da reserva do possível, serve para definir limites em que o Estado deixa de ser obrigado a dar efetividade aos direitos sociais, tá bom? Essa teoria, vez por outra, aparece em prova, não é tão cobrada em prova. Mas aqui na reserva do possível,
o Estado ele está tentando fazer algo, mas tem coisas que o Estado ele não vai conseguir suprir. Por quê? Porque ele vai ter limites. Beleza, pessoal? Ele vai ter alguns limites. Show de bola? Mínimo existencial. Possui fundamento na dignidade da pessoa humana. Olha aí, no Estado social e na liberdade. No Estado social e na liberdade. Então, mínimo existencial tem esses 3 pilares aí, tá bom? O Estado não pode simplesmente alegar insuficiência de recursos e não efetivar o direito. Deve ao menos garantir o direito de forma o quê? Mínima, tá bom, pessoal? Então, de forma mínima, o Estado deve garantir aí os nossos direitos sociais. Não há um consenso sobre quais direitos estariam abrangidos pelo mínimo existencial, mas há uma preponderância em pelo menos 2, que é a saúde e a educação. Tá bom, pessoal? Então, o Estado, na reserva do possível, no mínimo existencial, ele vai atuar, porém, ele vai ter algumas limitações. Na reserva do possível, nós vamos ver que o Estado ele tem que ser obrigado a fazer algo. Contudo, o Estado vai ter limites. O Estado vai agir de acordo com as suas condições, podemos dizer assim. No mínimo existencial, o Estado ele também tem que garantir, de forma fundamentada, o quê? Uma liberdade a você, dar a você algo. Contudo, que vai preponderar na parte do mínimo existencial é a saúde e a educação. O Estado ele não pode se excusar de dar esses direitos a vocês. Pelo menos o Estado tem que garantir de forma o quê? Mínima. Talvez o Estado ele não tenha aqui uma condição exorbitante de dar tratamento para o câncer de todas as pessoas, né? Mas certamente não vai faltar em muitas unidades aí, né? Um soro, um remédio simples, uma injeção, né? Então, coisas simples, infelizmente, né? Para dizer assim, estamos te dando saúde, tá bom? Estamos te dando uma saúde, beleza? Então, pessoal, cuidado com isso aí, porque essas nomenclaturas, vez por outra, aparecem em prova, mas é difícil aprofundar tanto nas carreiras policiais essas teorias, tá bom? Até porque o direito social nas carreiras policiais não é tão pesado, porque aí já mexeria com uma área mais previdenciária, trabalhista. Contudo, vamos estar estudando esse tema, porque pode sim ser objeto de prova no meu e teu concurso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, essas duas teorias levam para a sua prova que o Estado ele vai agir de forma, no reserva do possível, o Estado vai agir, porém com limites. E no mínimo existencial, o Estado vai agir, porém ele vai trazer pelo menos alguma mínima existência daquilo. Por exemplo, saúde e educação, talvez não seja a melhor saúde, mas o Estado vai te dar. Temos o SUS. Talvez não seja a melhor educação, mas existem colégios públicos que o Estado vai fornecer para toda a sociedade, tá bom, pessoal? Então, são teorias aí interessantes que também elas podem vir na tua prova como teoria dos limites, não é isso? Vamos lá. Continuando aí, direitos sociais expressamente previstos, entramos diretamente no artigo 6º, no nosso caput. O que é que trata o artigo 6º, pessoal? São direitos sociais. O que é direito social? Nós temos o direito social da educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social e proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Então aí nós temos alguns direitos que são elencados como direitos sociais, segunda geração ou segunda dimensão. Nós temos que trabalhar isso também sob uma ótica de que você nunca mais vai esquecer que eles são de segunda dimensão, tá bom? De segunda dimensão, esses direitos. Show de bola? Então não esqueça, nós falamos que a prova ela não vai abordar tanto isso aqui na profundidade. Quando ela vem perguntando assim, são direitos são direitos sociais expressamente no artigo 6º. Aí ela vai começar falando educação, saúde, alimentação, trabalho, prazer. Prazer não está aqui nesse bojo, logo prazer não é um direito social. Ela vai vir dizendo também assim, são direitos sociais, aí começa saúde, educação, assistência aos desamparados, propriedade. Opa, propriedade? Propriedade não, galera. O que é que cai aí como direito social? O que cai como direito social é a palavrinha moradia, tá bom? Moradia. Então não é propriedade aqui. Cuidado, porque propriedade é direito fundamental. Moradia é um direito que social, tá bom, pessoal? Social.
Então você tem que ter muito cuidado isso aí na hora da prova, porque a banca ela vai confundir a sua mente. Então, moradia é social, propriedade é direito fundamental, prazer não está aqui, tá bom? Felicidade também não é direito social, por mais que exista uma emenda constitucional, uma proposta de emenda à Constituição tramitando no Congresso, tá bom? Então esses são os direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. Cuidado com isso aqui também. Esse aqui nós temos a segurança e a segurança no artigo 6º ela é diferente do artigo 5º. Se você ver no artigo 5º o caput vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros residentes no país, tal, a inviolabilidade de, aí está lá, segurança. Mas aquela segurança do artigo 5º é uma segurança jurídica. Então não é uma segurança do artigo 6º, propriamente dito. O artigo 6º traz um tipo de segurança, mas é uma segurança pública. Aqui é a segurança pública, ou seja, não é segurança jurídica, beleza? A CESP recentemente cobrou uma questão assim de prova, perguntando qual é a natureza jurídica do artigo 6º quando fala do direito social sobre segurança. E a segurança do artigo 6º é uma segurança o quê? Pública, tá bom? Segurança pública, beleza? Previdência social, aí tem um pilar, né? Assistência, previdência, essas coisas aí da previdência social realmente, mas você leva para a sua prova que isso aí é previdência social, tão somente como direito social, tá bom? Proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, também são temas muito pertinentes porque confunde, então são aqui dois direitos sociais importantes que podem cair na sua prova: proteção à maternidade e à infância. Então aqui são dois direitos em um só. E assistência aos desamparados na forma desta Constituição, tá bom? Então são os direitos sociais, estão aí esses direitos sociais que são, já adianto para vocês, esses direitos sociais estão aí num rol exemplificativo. Podem surgir outros direitos sociais, beleza, pessoal? O parágrafo único foi colocado recentemente, olha aí, emenda constitucional 2021, que foi aprovada também. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade, terá direito a uma renda familiar, a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público, em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então é a novidade aí que as bancas podem pegar esse parágrafo único aí para fazer de objeto de prova, né? Então são palavrinhas chaves aí que você pode grifar, sublinhar, para que você não venha ser pego de surpresa na hora da prova, tá bom? Então todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária, tá bom? Então o Estado aqui ele vai criar leis para que venham ajudar pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, pessoal. Então se você estiver em vulnerabilidade, o Estado ele deve atuar aqui com uma prestação positiva, né? A gente viu aí um governo, né, prestando aí a questão do auxílio emergencial, temos o que antigamente era o Bolsa Família, né, agora é o Auxílio Brasil. Então o Estado ele vai prestar essa atuação aí para que pessoas em situação de vulnerabilidade venham ter uma renda familiar para a sua subsistência, tá bom, pessoal? É a obrigação do Estado a atribuir a essas pessoas vulneráveis essas aquisições aí, esses benefícios, tá bom? Essas políticas públicas. Então, olhando totalmente essa questão também fiscal e orçamentária. O bizu, nós temos aí um bizu para você decorar esse direito social. Olha só, Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue transportando preso. Então, cada consoante aqui, cada palavrinha vai ser o quê? Um inicial de um direito social. Edu, de educação, morar, de moradia, lá, lazer, Saúl, de saúde, trabalho, de trabalho, ali, da alimentação, assistência aos desamparados, é o quê? Prossegue, né? De segurança,
transportando, isso aqui é transporte, preso, previdência social, tá bom, pessoal? Então, e pro é de proteção à maternidade e à infância. Então, aqui cada um tem uma nomenclatura. Então, a turma gosta de cantar, né, aquela musiquinha que nós podemos passar um pouquinho de vergonha aqui e cantar justamente com vocês aí, mas é mais ou menos assim, ó. A turma gosta de cantar para você decorar. Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue transportando preso. Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue transportando preso. A vergonha foi no crédito ou no débito, né? Mas é isso aí, galera. Vale tudo para decorar o inciso, o artigo para o teu concurso público, né? Existem muitas formas de você decorar os incisos da nossa Constituição, os artigos da Constituição, e essa é uma forma de você aí tentar decorar, tá bom, pessoal? Talvez você não goste e fique somente com o texto de lei do artigo 5º e tá tudo certo também, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo, vamos dar continuidade aí no nosso artigo 6º. Últimos direitos sociais inseridos no artigo 6º. Quais são os últimos que podem vir na tua prova? É moradia, alimentação e transporte, com essa ressalva aqui, em especial para o transporte, porque ele foi o último direito social implementado no artigo 6º, porque ele veio através da emenda constitucional número 90 de 2015. Então, nós podemos ver, deixa eu baixar aqui. Então, nós podemos ver, pessoal, que o trabalho, ele é o último direito social até então colocado na nossa Constituição. Beleza, pessoal? O que não impede de outros direitos sociais surgirem ao longo do tempo e sobreviver através de uma emenda constitucional. E aqui, pela doutrina, nós chamamos que aqui, nesses direitos sociais, é um rol meramente o quê? Exemplificativo, tá bom? Exemplificativo. Então não esqueça isso na sua prova e mate e gabarite qualquer tipo de questão, tá bom? Então, direitos sociais, rol exemplificativo, direitos sociais, segunda geração ou dimensão, obrigação de fazer parte do Estado, uma obrigação positiva, e ali são os direitos sociais elencados, né? Educação, saúde, moradia, lazer, veja, lazer, então lazer está assim implementado como um direito social, tá bom, pessoal? Vamos lá, seguindo aqui, vamos trabalhar alguns direitos sociais ainda dentro do artigo 6º agora em seus incisos. Agora, na verdade, o artigo 7º que vai versar sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e nós vamos dar uma atenção especial para esses incisos aí que vai ser bastante importante, tá bom? Olha só, o artigo 7º que aqui diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Já trago um adendo para vocês aqui. Então, os direitos sociais, eles não versam somente sobre direitos urbanos, mas também sobre os direitos rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição. Então, o que é que você, como trabalhador, detentor de carteira de trabalho ou não, possui seus direitos trabalhistas? Quais são os seus direitos trabalhistas que a Constituição fala? Nós temos aqui que a Constituição ela vai dizer alguns. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. Então, a relação de emprego protegida, olha aí, protegida, contra despedida o quê? Arbitrária, sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, tá bom? Então, você foi demitido de forma arbitrária, sem justa causa, você vai ter aí a sua indenização compensatória. Os direitos trabalhistas vão ser mantidos na íntegra, tá bom, pessoal? Então, por que isso? Porque você tem uma relação de emprego protegida, uma segurança aqui jurídica sobre a questão do seu emprego. Quem é trabalhador urbano e rural também possui um direito muito importante, que é o seguro-desemprego, em caso de desemprego que involuntário. Então, você não esperava que você seria demitido. Uma vez demitido e você alcançou ali os requisitos da CLT, da legislação também infraconstitucional, você ali poderá receber o seguro-desemprego. Então aqui é para trabalhador urbano e rural. E trago uma observação importante para vocês, que o artigo 6º, em especial, ele é para aqueles que são seletistas, tá bom? Eu não falo aqui em especial para aquelas pessoas que são servidores públicos em si, porque eles são regidos por um estatuto, tá bom? Um estatuto de servidores. E aqui não. Aqui eu posso dizer que alguns incisos se apliquem aos servidores,
Mas eu não posso dizer que todos os incisos da Constituição no artigo 6º sociais, artigo 6º que fala sobre direitos sociais, vão ser alcançados pelos servidores públicos. Eu não posso dizer isso, tá bom? Agora, alguns sim, alguns vão ser. Professor, seguro-desemprego, o servidor público possui seguro-desemprego? E a resposta é não, tá bom? Porque o servidor público ele possui algo muito melhor, que é a famosa estabilidade, tá bom, pessoal? Então, no artigo 6º, no artigo 7º, inciso 2, fala sobre o seguro-desemprego que vai ser dado no caso de desemprego involuntário. A banca vai colocar que é desemprego voluntário e aí vai estar errado, tá bom? Tem que ser involuntário. Você não queria sair, mas teve que ser colocado para fora. Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, aqui nós chamamos de o FGTS, famoso FGTS, tá bom? É onde tem aquela parcelazinha que o patrão ele tira lá, né? Tem a parte da Previdência e tem a parte do FGTS. E a FGTS é como se fosse uma poupança para você quando precisar em algumas situações aí urgentes, você ali pode acionar o FGTS. Por exemplo, comprar uma casa, por exemplo, uma enfermidade grave, você pode sim acionar e pedir o seu fundo de garantia por tempo de serviço, tá bom? Também temos o salário mínimo, pessoal. Salário mínimo, ele é fixado em lei. Fixado em lei. E outro adendo aqui muito importante que muitas pessoas se confundem. O salário mínimo, pessoal, ele está fixado em lei. Então, eu não posso dizer que o salário mínimo, que hoje é R$1.000 e poucos, não é isso? Então, eu não posso dizer que o salário mínimo em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco são diferentes de acordo com as regiões. Não, nós não temos salários mínimos regionais. O salário mínimo ele é fixado em lei e ele é unificado. Então, o que é salário mínimo em São Paulo é salário mínimo também em Pernambuco. Então, é R$1.000 e poucos, tá bom, pessoal? Mas lá o custo de vida é mais alto. Sim, sem dúvida. Tem lugares que tem um custo de vida muito mais alto, mas para a tua prova, o salário mínimo ele é unificado, ou seja, é igual para todos os estados, tá bom? Então, isso aí as bancas gostam de trabalhar e enganar a gente com pegadinhas, tá bom? Então, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente o que, professor? Olha aí, unificado, capaz de atender suas necessidades vitais básicas e a sua família. E aqui começa a utopia, porque não tem como alcançar todos esses privilégios aqui de direitos sociais através de salário mínimo. E aí ele cita, nós temos com salário mínimo, nós temos que dar para eles aqui, olha só, com salário mínimo nós não temos como conseguir. Nós não temos como conseguir moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos. Então, todo ano a gente vê que tem um reajustezinho aí, né, de 5%, 2%, 3%, mas é porque a Constituição ela diz que tem que existir esse reajuste periódico. Não é porque o legislador, o deputado, o presidente, que são bons. Não, aqui é porque tem que existir esse reajuste periódico, que lhe preserve o poder aquisitivo, né? Outra utopia aqui, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Beleza, pessoal? Então, show de bola isso aí, para você não esquecer nunca mais na hora da sua prova. Temos uma súmula vinculante número 4, diz, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Aí temos uma exceção aí no caso de indenização em salários mínimos, fixação de pensão alimentícia. Beleza, pessoal? Pessoal, a gente falou um pouquinho sobre os direitos sociais. No próximo bloco, eu vou dar seguimento com vocês aqui para nós continuarmos os incisos do artigo 7º, que são também muitos incisos aí, mas acredito eu que é bem mais curto do que o artigo 5º, beleza? Então, forte abraço, CEPEM, aqui o seu sonho é o nosso objetivo, beleza? Forte abraço, tamo junto!